O advogado José de Oliveira Lima deixou a defesa do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A mudança coincide com a volta de Vorcaro para a mesma cela especial que ocupou durante a primeira tentativa de uma delação premiada rejeitada pela Polícia Federal. A reportagem é de Luciana Amaral. Com a saída de José de Oliveira Lima da defesa de Daniel Vorcaro nesta sexta-feira, cresce em Brasília a expectativa de uma delação mais completa por parte do ex-banqueiro do Master. A mudança acontece 2 dias depois da Polícia Federal rejeitar a proposta de colaboração premiada apresentada por Vorcaro. Para a polícia, houve omissão e faltaram fatos novos diante do que já foi descoberto pelos investigadores. O advogado também teria tido uma discussão com André Mendonça, relator do caso no Supremo e a quem cabe a homologação do acordo. Agora, as negociações de Vorcaro continuam com a Procuradoria-Geral da República. Alguns dos pontos em discussão são quanto Vorcaro vai ressarcir aos cofres públicos. Só na FGC o rombo chega a 52 bilhões de reais, o quanto vai entregar de figuras políticas e os benefícios que vai receber em troca. A pressão sobre Vorcaro aumentou no último mês. As operações da PF continuam e em uma delas, em meados de maio, seu pai, Henrique Vorcaro, foi preso. Seu primo, Felipe Cansado Vorcaro, já estava na prisão. Daniel Vorcaro chegou a ser transferido para uma cela comum, menor e com condições piores de higiene, dentro da superintendência da PF em Brasília. Nesta sexta, numa espécie de sinalização positiva depois da saída do advogado, Mendonça autorizou que Vorcaro volte a uma cela especial na PF, que também permite mais tempo de reuniões com os integrantes de sua defesa. O tempo estimado para as negociações de Vorcaro com a PGR traz alívio às pré-campanhas. Mesmo que seja levada adiante, a delação não deve ser firmada num futuro próximo. No mundo político, o receio é sobre quem e o quanto Vorcaro poderá entregar. Já temos Jussara Soares. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Doutor, você é uma referência aí em delações premiadas, colaborações premiadas na sua experiência profissional. Atuou muito na Lava Jato, né, quando explodiu esse instrumento criminal. A delação do Daniel Vorcaro, qual a sua perspectiva? Ela vai sair ou não? E qual o potencial alcance dela? Do Vorcaro, ela tem uma série de fatores que tem que ser muito bem ponderados, né? A defesa tem uma série de limitações em razão de que ainda não sequer se existe uma denúncia, o Ministério Público ainda não estabeleceu de uma forma pelo menos objetiva o que ele pretende, aonde ele vai. Então, o voo agora é um voo meio sem rumo, depende muito daquilo que a investigação tem. E nessa fase, a defesa tem que tentar obter o máximo de informações para que ela possa minimamente atender os requisitos legais, né? Que é a identificação de eventuais pessoas envolvidas nos crimes, as lideranças dessa organização e, posteriormente, a prevenção de crimes e, finalmente, a reparação do dano. Qualquer um desses requisitos preenchidos é suficiente para que ele tenha o benefício. Então, o fato da reparação do dano, ele não é preponderante, ele tem que estar agregado também à qualidade das informações que ele está prestando. Essas informações não bastam que elas existam da boca do Vorcaro, elas têm que estar corroboradas por elementos externos idôneos, né? O nosso sistema trabalha com uma série de limitações à palavra do colaborador. Não basta o colaborador falar, ele tem que, além de falar, ele tem que provar aquilo que ele está dizendo, ou seja, é um meio de produção de provas. Até o presente momento, me parece que a Polícia Federal não estava satisfeita com a colaboração e acabou renunciando ou se afastando de uma eventual negociação em razão de que já teria os elementos suficientes para prosseguir sem a necessidade dessa colaboração. Na minha opinião, essa colaboração ela vai demorar,
não será fácil, não só pela complexidade jurídica, mas também pelo ambiente político. Eu acabei de ouvir aqui agora, através de vocês, que isso deve demorar para ficar para depois das eleições. Evidentemente, para evitar que o mau uso, a malversação das informações dentro do panorama político. A minha expectativa não é das melhores, em razão de como ela está sendo negociada. E aqui não vai nenhuma crítica ao advogado, muito pelo contrário. Eu acho que o advogado ele tem uma limitação, ele se afastou, é um grande advogado, provavelmente se afastou em razão de que não conseguiu evoluir na estratégia que eles resolveram nesse momento. Veja que na Lava Jato, as colaborações começam a acontecer depois de um determinado período de maturação, 8 a 9 meses depois que os processos já estavam sendo colocados pelo Ministério Público. Então, a defesa tinha um maior número de informações. Ela podia ter mais elementos para negociar melhor os acordos. Porque um acordo, quando ele é negociado, você tem que ter essa condição também de saber aonde você pode ir com aquilo. Agora, doutor... Ou seja, o que a outra parte vai oferecer, né? Deixa eu só te interromper, e antes de passar para a Thaís e para a Jussara, de certa maneira, eu tenho especial interesse na questão política que você coloca. O que você sugere é que o potencial alcance político dessa delação premiada e o ineditismo de poder atingir, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal, é uma força que joga contrária a essa colaboração. Qual o peso desse fator político, vamos dizer assim, do establishment político atuar contra essa delação sair? Veja, é evidente que o peso político dela é enorme. Isso é inegável, seria uma ingenuidade alguém negar isso no Brasil, né? Existem forças que estão se contrapondo nesse momento para que as investigações ou não avancem ou avancem de uma maneira que possa ser, os danos possam ser menores do que se esperava. Então, negar que isso existe é inevitável, não tem como. Existem cabeças premiadas aí que estariam colocadas na bandeja, vamos dizer assim, dessa colaboração e que seriam objeto da investigação que tramita no Supremo. Eu não digo só a questão dos ministros do Supremo, né? Mas especialmente no mundo político. Eu vejo que ali no Supremo a questão é um pouco mais, embora seja sensível, ela não tem ainda uma substância para se dizer que pode atingir o ministro concretamente. É uma especulação. Mas com relação a autoridades econômicas e políticas de todas as áreas, me parece que a colaboração poderia, sim, trazer um prejuízo enorme, como já agora aconteceu essa semana com um dos eventuais candidatos à presidência da República. Então, com certeza, há uma força que... Existem forças que de vários lugares que não querem que isso aconteça. Jussara, qual que é a sua percepção aí em Brasília do potencial da delação caminhar tranquilamente ou caminhar melhor até agora? Olha, Caio, neste momento a avaliação é que, pelo menos, se a delação estava lidada como perdida, depois da troca de advogado, por enquanto apenas a saída, né? Não foi anunciado um novo criminalista para atuar ao lado do advogado Sérgio Leonardo, a expectativa, pelos sinais de que, por exemplo, hoje Daniel Vorcar acaba voltando para a cela especial na Polícia Federal, é que abre-se um caminho, mas desde que Vorcaro esteja disposto a entregar mais informações. Essa é a condição. Tanto que a Polícia Federal já rejeitou os anexos que foram apresentados por Daniel Vorcaro, a PGR já informou que do jeito que está, não avança e conta com a resistência do ministro André Mendonça, pelas informações que temos até aqui, que do jeito que está, não avança muito além do que a própria investigação já tem. Então, Caio, a expectativa é que agora, sobre os efeitos de uma substituição de advogado, se vai entrar um novo criminalista e o quanto o próprio Daniel Vorcaro, depois de ter essa delação rejeitada pela Polícia Federal, o quanto ele vai topar avançar nessa investigação. O que, se ele realmente vai ter fatos novos para apresentar, fatos que
aí sejam de interesse, fatos que sejam de interesse da investigação. Até aqui nada. Então, assim, neste momento, Caio, é ainda prematuro dizer se de fato vai avançar, quanto tempo vai demorar para avançar. Concordo com vocês que não deve andar rápido, até pelas idas e vindas dessa delação e toda essa questão que foi essa negociação da delação até aqui, antes mesmo da recusa dos anexos, a gente já acompanhava nos bastidores, inclusive o estremecimento da defesa do entorno de Vorcaro e do próprio Vorcaro com o advogado José Luiz de Oliveira Lima. Então, Caio, agora uma esperança, inclusive para o entorno de Vorcaro, é que ele possa recomeçar. E aí, se ele oferecer mais fatos, de novo, aí sim ele pode caminhar. Mas ainda é muito incerto. Como eu te disse, esse cenário é nebuloso e o quanto isso vai avançar nesse período eleitoral. Acho que são muitas variáveis, não dá para dizer se ela vai avançar rapidamente e muito menos se o próprio Vorcaro, que passa pelas mãos deles, se ele realmente vai seguir ali, vai se interessar em entregar mais informações. Doutor Figueiredo Basto, há outras delações sendo negociadas. O ex-presidente do BRB, por exemplo, totalmente implicado nessa fraude do Master, está querendo correr contra ela para fazer a sua delação, né? E com a sua experiência, o senhor também conviveu com várias delações sendo feitas ao mesmo tempo. Eu queria lhe ouvir qual é o cenário que a gente pode esperar e o quanto esse tempo que a política vai provocar de espera pelo timing correto da delação, o quanto isso prejudica ou ajuda na composição do melhor acordo? A questão que você colocou aí da concorrência, né, entre os colaboradores é fundamental nesse momento, né? Quem tiver mais matéria, mais sinceridade, mais lealdade na negociação vai chegar na frente. Evidentemente que um acordo sendo fechado, os outros ficam não necessariamente prejudicados, mas eles acabam perdendo muito do material que eles poderiam fazer. Veja, a posição do Daniel também ela é delicada, até nessa linha que você está falando, porque tem os familiares dele agora, né? Esse acordo já não é mais do Daniel, ele é do pai, é do cunhado, do primo, todos eles vão ter que estar juntos nesse acordo, né? Pelo menos me parece uma questão até de sensatez, o cara não vai deixar o pai, o cunhado, enfim, para trás, eles vão tentar vir juntos, como foi em outros casos. E eles têm um paralelo aí, que são autoridades que estavam juntos, que também querem colaborar, que tem, com certeza, material para isso. Um acordo necessariamente não prejudica o outro. Há a possibilidade de que se façam vários acordos sobre o mesmo objeto. Porém, é importante que essas colaborações, por si só, elas conjugadas, né, elas não têm o poder de fazer uma prova. Elas têm que trazer, se exige aquela questão da prova do elemento externo. O que eu vejo aí é que talvez eles não tenham esse elemento externo. Talvez esses elementos externos já estejam em poder da Polícia Federal, que são os celulares, enfim, todo esse material. Então, eles têm um elemento da palavra que vai ter que ser corroborado com aquilo que já foi colhido na investigação. Isso é um fator importante. Outro fator importante, além de existir uma colaboração que pode prejudicar a outra, tornando-a obsoleta, é que muito do que está se vendo aí hoje diz respeito à credibilidade. Quando a Polícia Federal nega uma continuidade dessa delação ou da colaboração, é porque ela já entende que não há credibilidade. Então, como é que depois isso vai seguir? Trocando o cara de cárcere, dando melhor condição, quer dizer, ou indicando pessoas que teriam que ser delatadas, me parece que essa seja a função do órgão acusador ou investigador. Porque aí você não tem espontaneidade, você tem alvos selecionados, coisa que nós acabamos vendo que, infelizmente, aconteceu na Lava Jato. Então, quando você começa a colocar o cara no regime mais gravoso de prisão, depois transfere, traz, eu me recordo o que aconteceu com o Paulo Roberto Costa aqui. Para ele poder colaborar, colocaram esse sujeito numa penitenciária aqui em Piraquara e só tiraram de lá quando ele resolveu falar. Claro, isso é um jogo. É dura a expressão jogo, claro, mas e todos nós temos que estar preparados para isso.
É um sistema adversarial entre acusação, investigação e defesa. E, no caso, a defesa fica muito para trás desse jogo em razão do aparelhamento do Estado. É por isso que, num momento como esse, é prematuro dizer que ela não vai sair, mas eu vejo como muita dificuldade em relação daquilo que já avançou. Sim. Né? Também não vejo como haver má vontade do ministro André Mendonça, porque ele não pode participar dessas negociações. A lei diz muito claro, ele não participa de nada. Se ele estiver participando, ele está anulando tudo. E ele é um homem de um conhecimento jurídico enorme. E ele não ia se sujeitar a discutir com o advogado, Doutor, ou fazer isso, ou qualquer coisa assim, entendeu? eu queria pegar o seu gancho da Lava Jato, e para finalizar, porque já me assopram aqui o nosso tempo esgotando nesse primeiro bloco. Claro. A semelhança. Há uma tendência, o senhor falaria que há uma tendência do caso Master ter o mesmo destino que a Lava Jato teve? Não duvidaria disso. Nós tivemos no Mensalão o Marcos Valério, que ficou para trás, tentou fazer a colaboração, se atrapalhou e acabou ficando anos preso. Enfim, isso pode acontecer agora de novo. Algumas semelhanças com a Lava Jato eu estou vendo, que é exatamente essa. Você colocar esse rapaz primeiro no encarceramento pesado, né? Depois tiraram, melhoraram, quer dizer, estão jogando com ele conforme os interesses da investigação. Isso não me parece adequado. Porque se houve a recusa fundamentada da PF, é preciso ver qual é o fundamento. Mas eu digo em relação, doutor, eu digo em relação à reação da classe política para enterrar a investigação. É óbvio que a classe política brasileira não quer uma nova Lava Jato, é evidente. Até porque, pelo que eu tenho acompanhado, eu não conheço o caso concreto, né, então estou dando uma opinião daquilo que eu leio e vejo vocês aí todos os dias, que vai acontecer uma operação que vai fazer a Lava Jato parecer um traque. Ela é muito maior que a Lava Jato. Ela tem uma profundidade e uma capilaridade muito maior que a Lava Jato. E é evidente que a classe política não quer passar por isso de novo. Né? A destruição de partidos, de lideranças e prisões, enfim. Né? Muito embora eu não veja aqui nenhuma semelhança com a Lava Jato na maneira de investigar. Né? Um conluio entre juízes e procuradores da República, o juiz e o procurador da República se tornando a mesma pessoa. Isso eu não estou vendo. É por isso que eu digo, tem que ter um cuidado aí para não transformar o ministro numa pessoa que esteja ele pilotando a investigação. Ele pode até ajudar na investigação, mas na colaboração ele tem que ficar fora. Ele só vai olhar a colaboração na hora de homologar. Se ela estiver dentro dos requisitos legais, ele homologa. Caso contrário, agora, interferir e dizer eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela pessoa, eu quero esse, não, isso ele não pode fazer. Aqui aconteceu muito isso. Né? E deu no que deu. Anulou tudo, ou praticamente tudo. As grandes colaborações foram por água abaixo. Por quê? Porque houve assodamento, houve uma versação de uma série dos princípios gerais do direito e acabou acontecendo o que aconteceu. Havia explicitamente, isso é inegável, um conluio entre a acusação e o judiciário, na pessoa do juiz Sérgio Moro. Tá? Então tem que se ter cuidado quando essas investigações dessa magnitude, para que elas não tomem o mesmo rumo. Bem. Doutor, o que eu penso.